para estarmos de pé e podermos assim ler a palavra. Livro de Neemias, capítulo 2. Amém, igreja? Neemias, capítulo 2. Todos encontraram? E assim diz a palavra de Deus. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para lhe oferecer. Disse: ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não está doente? Tem de ser tristeza do coração, temi sobremaneira. E lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deixe-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sanbalat, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que eu fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem os judeus, nem os sacerdotes, nem os nobres, nem os magistrados, e nem os mais que faziam a obra. Então ele disse: estás vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio.
E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras do rei que lhe falara. Então disseram: disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sanbalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e edificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. A igreja pode sentar. Senhor meu Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, neste momento é chegada a hora de aqui aclamarmos a Tua Santa Palavra e as Escrituras, Pai. Pai, eu te clamo e te rogo nesse momento, Pai. Repreende todo mal que esteja querendo chegar ao redor. Repreende, Pai, afugenta todo espírito maligno que tenha como missão proibir a mensagem da Tua Palavra, Pai. Eu também clamo e rogo, Pai, para que o Teu Espírito seja grande neste momento. Para que um anjo seja posto na porta da Tua igreja, Pai, com espada de fogo debanhada, e assim nos proteja, porque sabemos que até redor Ele está. E aqui a Tua Santa Palavra, Pai, ela vai entrar como faca de dois gumes, porque ela não volta sem resposta. Ela vai entrar como justiça, ela vai edificar, ela vai expulsar esse espírito, Pai, porque a Tua casa, esse espírito não contempla. E aqui eu te rogo, Senhor, que eu simplesmente me torne menor e menor, cada vez mais humilhado e dependente da Tua graça. E é isso que eu te rogo, Pai, neste momento, juntamente com a Tua igreja. Amém. Amada igreja, esse texto é longo. Tentarei fazer aqui uma doutrina de 40 minutos, talvez menos. São 20 versículos, onde eu vou dividir em duas partes. Onde na primeira parte a gente vai ver as estratégias que Deus coloca no coração de Neemias, e ele usa a língua como arma. E na segunda metade, que é do 11 ao 20, a língua que ele usou para aclamar a estratégia que Deus colocou no coração dele, a partir daqui ele se cala. Ou seja, tem a hora de falar e tem a hora de ficar calado. Amém? O livro de Neemias, eu contemplo muito esse livro, por quê? É um livro que fala de liderança, é um livro que os princípios de liderança são muito robustos, são muito fortes, são muito evidentes, são muito claros, e clama no meu coração de que se esses princípios são aplicados em nossas vidas, em nossas casas, nossas famílias, nas escolas, universidades, empresas, igrejas e até governos, esses princípios, eles valorizados e contemplados da maneira que está aqui, com certeza o mundo não seria do jeito que está. Estamos aqui diante de Neemias, um líder que Deus colocou estrategicamente dentro do cativeiro. Neemias era copeiro do rei, e como copeiro do rei, ele tinha intimidade do rei, ele tinha acesso ao rei, e era de confiança total do rei, pelo simples fato de que na época de Israel, uma das formas que se matavam os reis era por envenenamento. Então ele precisava de ter uma pessoa que ele confiasse que ia morrer por ele na hora de que bebesse o vinho antes dele e que comesse da comida antes do rei. E isso era feito na frente do rei. Como ele começou dizendo, havia sido posto vinho, eu provei e lhe o dei. Então era uma pessoa de confiança do rei. A gente percebe também que no histórico de Neemias, no capítulo 1, ele não é nascido em Jerusalém. Ele nasceu e cresceu em Suzã, no reinado da Pérsia. E aqui significa dizer que ele, por não conhecer, ele poderia simplesmente desprezar a situação de Jerusalém. É tipo assim, eu não conheço, porque eu vou me envolver.
Eu não sou de lá porque eu vou me envolver. Mas quando Anani, seu irmão, viaja 1.500 quilômetros para lhe dar uma notícia, dizendo que os muros estão derribados, que a cidade está sem portas, sem segurança, sem justiça, e a cidade está exposta a vários povos ao redor, que sempre lhe atacam. E o povo que lá ficou, que não morreu, que não foi levado cativo, que são os pobres, eles estão em extrema pobreza e grande desprezo. É tipo, tu estás passando fome, mas eu não estou nem aí. Tu estás em dificuldade, mas eu não estou nem aí. Isso é o desprezo. Esse é o opróbrio. E Neemias, tendo feito consciência de que o cativeiro ocorreu em 586 a.C., onde Nabucodonosor levou toda a cidade cativa para a Babilônia. E quando ele veio a nascer e crescer, já não era mais a Babilônia, já era o Império Persa. A Babilônia já tinha caído e o Persa já tinha se reerguido. Veio Zorobabel. Zorobabel, na primeira volta, encontrou oposição. O que eu quero dizer com isso? Que a igreja saiba, entenda e tenha total certeza que vai ter oposição sempre. Quando ele voltou com os primeiros de Judá para Jerusalém após o cerco, ele encontrou Samaria. Quem era Samaria? Samaria era um povo misto, era um povo mestiço, era um povo que idolatrava outros deuses. E como foi que surgiu Samaria? Após o Império Assírio ter tomado conta do Reino do Norte, lá foi criado Samaria. E o rei Zarcão II colocou seus comandantes para governar. E nesta época, quem estava no governo era Sanbalat. Sanbalat era governador de Samaria. Ele era político, era uma autoridade, ele tinha potência, ele tinha posição, as pessoas lhe respeitavam. E ele era meio que a lei, digamos assim. Ao redor de Judá, também tínhamos os Moabitas e os Amonitas, que são os descendentes dos netos de Ló. Também temos os Edomitas, que são os descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Ou seja, por que eu estou trazendo esse enredo das famílias? Eles são primos. Eles são primos em guerra. Os netos de Ló e os netos de Esaú, sobrinhos de Jacó. São primos. E estão em guerra por conta de uma terra. Por isso que eu trouxe esse enredo, para que a igreja entenda que se na família tem, imagina na igreja. A igreja não está livre de oposição. Por isso que eu estou trazendo esse enredo. A igreja não está livre de oposição. Vai haver sempre, sempre vai haver. Sempre que alguém se levantar para fazer algo de bom para o povo de Deus, vai ter alguém que se levante. Mas entendam, não é a pessoa que está se levantando, é o espírito das trevas que usa a pessoa contra o povo de Deus. A pessoa, ela nem sabe, ela está inocente. Então daí a pregação do nosso pastor Deus esses dias. Não julgue. Porque a gente não sabe o que a pessoa está passando. A gente não conhece a necessidade de viver. Deus é que conhece. Então o coração da pessoa está aforado em espírito maligno. Está aforado no que a gente chama de seta de Satanás, laço de Satanás. Ele está sendo induzido. E daí o tema da campanha, o tema da pregação, expulsando o espírito de Sanbalat. E esse espírito, ele é presente nos dias atuais. Ele se faz presente e se aplica nos dias de hoje. Como por exemplo, o que a gente vai ver aqui em 3 pontos: a reforma da língua, o fim do falso testemunho, o fim da conversa mentirosa dentro da igreja. Também a reforma da visão, que é a coragem de inspecionar as suas próprias ruínas. A gente tem a mania de tapar os buracos e fingir que não está vendo as ruínas dentro de casa, dentro da família, dentro de nosso coração, dentro de nossa igreja. E por conta disso o mal vai se estendendo, porque a gente não tem coragem de dizer, precisa mudar.
a gente não tem essa coragem de dizer, precisa mudar. Deus, me deixa estratégia, preciso mudar. Deus, muda meu coração. Deus, o que é que está acontecendo comigo? Senhor, eu não posso servir a dois deuses, eu tenho que servir ao Senhor, o Senhor é santo. Trata do meu coração. A reforma da igreja passa pelo conserto, e é o que Neemias está apresentando aqui. É o conserto de uma cidade. É o conserto físico. É uma reforma física, porém depois ele trouxe uma reforma espiritual e social. É completa. É físico, espiritual e social. Isso se aplica aos dias de hoje. E também, por fim, a gente vai ver a expulsão desse espírito, a expulsão desse governador. Porque na primeira parte de Neemias ele fala com o rei, na segunda parte ele se cala para os inimigos. Mas no último versículo, sabe o que é que ele faz? Ele expulsa o governador de Samaria de dentro de Jerusalém. Ele expulsa o governador. Dizendo, aqui tu não tem parte, aqui tu não tem memorial, sai. Com a autoridade que Deus lhe deu. E é nesse enredo que a gente vai seguir. Eu quero apresentar 5 motivos para que a gente entenda por que nós, igreja, precisamos em determinadas situações passar por reformas. Seja uma intervenção divina ou uma inspiração divina. Há uma diferença. Uma intervenção divina é quando a igreja não está fazendo nada e Deus resolve agir. E a inspiração é pelo Espírito. A gente está conectado na terra e conectado no céu. A gente está conectado com os homens e conectado com Deus. A gente está em carne, em corpo, em alma e espírito. E é nesse contexto também. O primeiro motivo, quando os inimigos zombam da igreja. Quando os inimigos zombam da igreja, significa dizer que a igreja está em desordem. A igreja perdeu a sua ordenação. Seja na liturgia do culto, seja na organização das finanças, seja qual for. Se a igreja está sendo zombada, significa que ela perdeu a decência e a ordem de alguma coisa. Ninguém vai apontar o dedo para a igreja se a igreja estiver correta. É impossível. Muito pelo contrário, vamos dizer isso sim. Aí sim é a igreja. Diferente de hoje que a gente vê pastores morando em condomínios de luxo e andando em carros de 500 mil e blindados, enquanto os fiéis estão passando fome. É o que se vê hoje. Então a reforma é necessária. O segundo motivo é quando problemas parecem sem solução. Neste caso aqui era um problema que não tinha solução. Humanamente era impossível. Nesse contexto aqui a cidade já estava há 122 anos, mais de um século. Com os muros no chão, a mata tomando conta, o povo em extrema pobreza, desprezo, sendo atacado por povos vizinhos, embargo político, porque o rei criou um decreto onde foi proibido a reforma da cidade. Enfim, não tinha solução. Não tinha solução. Mas existia um profeta chamado Jeremias, que ele profetizou 2 coisas. Uma durante o cativeiro e outra já no fim. Uma antes do cativeiro, pelo cerco, e a outra dentro do cativeiro. Jeremias, ele foi testemunha ocular, ele viu. Daniel foi outro, Zacarias foi outro, Ageu foi outro, vários profetas. Esse livro ele é pós-exílio. No terceiro cerco, Nabucodonosor cercou a cidade 3 vezes. Na primeira ele não conseguiu entrar, mas ele levou preso Daniel e alguns nobres na cidade. No segundo cerco ele também não conseguiu entrar na cidade, mas ele matou alguns homens de guerra e levou alguns já escravos. Ou seja, ele foi depreciando a força da cidade. Ele foi diminuindo a resistência da cidade. Satanás ele não vai olhar para a nossa casa, marcar a carreira e pular com os 2 pés, não. Ele vai devagarzinho. Ele é devagar, mas ele é constante, ele não para. E ele não descansa, ele não te esquece. Ele está sempre te olhando, sempre observando, sempre esperando uma oportunidade. Nabucodonosor tentou 3 vezes. A primeira ele não conseguiu, mas levou os nobres. A segunda ele não conseguiu, mas levou parte dos homens de guerra e alguns foram mortos. Mas também não conseguiu na cidade entrar. O terceiro cerco foi o pior, foi quando Jeremias profetizou. Durou 1 ano e meio.
Um ano e meio, uma tática que na época era muito usada. Que tática era essa? Sitiavam a cidade. Não entrava nada, não saía nada. Não entrava ninguém, nem saía ninguém. A cidade morria de fome. Um ano e meio e as provisões da cidade indo embora. Não tinha comida, não tinha saúde, não tinha medicação, não tinha governo, não tinha mais nada. Após um ano e meio, as crianças morrendo, é o que Jeremias diz, mais felizes foram os que morreram na espada. Porque quando caíram, as mães estavam comendo o corpo dos seus filhos mortos. As crianças estavam morrendo sem comida, elas estavam comendo o corpo do seu filho. Esse cativeiro foi terrível, mas foi o remédio amargo de Deus para trazer o povo à disciplina. Nem todo remédio é doce. Nem todo remédio é tragável. O cativeiro foi o remédio amargo de Deus para dizer ao povo, eu ainda sou Deus. Mas o povo não se arrependeu e Deus permitiu o cativeiro. Da pior forma possível. O terceiro ponto, a terceira forma, o terceiro motivo de que a igreja precisa ter uma reforma é quando nós, crentes, estamos desanimados. Quando, por exemplo, eu chego na igreja, como diácono, fico na porta e observo. Eu chego na pessoa, dou um abraço com um sorriso, dou uma pastilha, conversa, eu animo. Às vezes a pessoa vem e tem um atribulado na porta que não entende a vida da pessoa. E às vezes um sorriso, um aperto de mão e um abraço resolve tua vida. E tu volta para casa tão aliviado, tão renovado. Então, portaria de igreja não é coisa pequena. Ali é onde começa a renovação. Você cruzou aquela porta, é onde começa a tua renovação. E o quarto motivo de que a gente precisa de renovação, de reforma, é quando os inimigos eles começam a vencer a igreja. Eles prevalecem. A gente não consegue mais prevalecer ao ímpio, ao mundo. E eles conseguem isso quando a igreja se cala. Eu vou dar um exemplo. Quando o patrão corre, o empregado caminha. Quando o patrão caminha, o empregado senta. Se o patrão sentar, o empregado deita. Mas se o patrão deitar, perdeu a ordem. E assim está sendo a igreja. A igreja está calada. E Satanás está usando a cultura para se apropriar do mundo. Um exemplo simples. O ensino religioso cristão é proibido nas escolas de ensino fundamental para crianças até 12 anos, se não me engano. Mas nossos filhos cristãos, eles estão tendo aula de candomblé. Porque eles são obrigados a estudar cultura afro. Em forma de cultura, eles estão se vestindo de Oxóssi, de Xangô e de Iemanjá dentro da sala de aula. Autorizado pelo governo. E a igreja se calou. E o mundo está tomando conta. Ou seja, quando é que a igreja precisa ter uma reforma? Quando o inimigo prevalece. E o último motivo, quando faltam líderes comprometidos. Esse é terrível. Quando eu digo líder comprometido, eu não estou falando de honestidade, não. Temos muitos líderes dignos, honestos, firmes na palavra, fortes e fiéis a Deus, muitos, mas não saem do campo. Não saem do lugar. E quando isso acontece, a igreja quer andar e o líder faz, ainda não, está na hora não. O próprio líder proíbe. Então são os motivos, de maneira genérica e geral, que faz com que a igreja necessite de uma reforma urgente. E percebam que tudo que eu estou falando acontece hoje. E tudo isso que eu estou falando está dentro desse capítulo que a gente acabou de ler. Isso aqui aconteceu há 3.000 anos e hoje em dia acontece. O grito de Neemias ecoa hoje. Ecoa. Aqui no versículo 1, por exemplo, vou começar a destrinchar esse texto com vocês.
Ele diz o seguinte: no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho, diante dele eu o tomei e para lhe oferecer lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante do rei. Algumas palavras-chave aqui. Primeiramente, mês de Nissan. No capítulo 1, a visita de Anani a Neemias em Suzã foi no mês de Quisleu, calendário judaico. Quisleu é novembro. Nissan é março. Ou seja, dezembro, janeiro, fevereiro, março. 4 meses. 4 meses Neemias recebeu a notícia e foi orar e jejuar. 4 meses ele esperou o momento certo e esperou Deus descer toda a estratégia no coração dele para ele saber o que ia fazer. Mas o interessante é que quando ele colocou 4 meses nos pés de Deus em oração, ele já estava sentindo a dor do povo e disse assim no coração dele: me usa assim. Me usa assim. E a oração dele foi forte, ele confessou os pecados do povo. E Deus se agradou. E no versículo 11 do capítulo 1, ele faz um clamor final a Deus. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos, ou seja, ele e todo o povo, que se agradam de temer o teu nome, aqueles que se arrependeram. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Ou seja, após 4 meses aconteceu algo que não era comum. A rainha estava dentro do palácio. A rainha do lado do rei era data especial. A rainha ela não era chamada, ela não vivia, ela não ia porque queria, ela ia porque era chamada. Ela ia porque era a hora dela. Ela ia porque era o dia dela. Tinha o dia da rainha. Tinha a hora da rainha. Tinha um momento para ela. E ele aguardou isso. Perceba que ele aguardou 4 vezes. Ele não saiu atribulado. Ele estava nervoso, com certeza. Desesperado pelo povo, com certeza. Mas não estava desequilibrado e nem estava desobediente. Ele ficou na posição, orando, chorando, jejuando e servindo ao rei. E após 4 meses ele chega diante do rei. Foi posto o vinho, a cozinha pôs o vinho, serviram a mesa, ele tomou e entregou ao rei. Mas nunca antes estivera triste diante dele. Deus colocando estratégia no coração dele. Existia uma norma lá no palácio. Os copeiros não poderiam se apresentar ao rei expressando suas emoções. Eles tinham que servir da melhor forma possível. Ou seja, Neemias nunca pareceu triste, ele era uma pessoa alegre. Ele era também com a vida. Tudo que ele fazia transparecendo com ânimo. Independente de qualquer coisa, ele estava transparecendo alegria. Sangrando por dentro, chorando há 4 meses pelo povo e sorrindo, entregando o vinho ao rei. É difícil, né? É difícil. A gente nem esboçou o capítulo todo, é só um versículo. Por isso que eu queria uma hora. É lindo esse livro. Aqui já foi o seguinte. Ele precisava provocar uma pergunta do rei, ele não podia falar. Se a rainha não podia falar, imagina ele, copeiro. Então ele entrou diferente. Ele precisava provocar a atenção aos olhos do rei. E o rei, quando viu, o rei me disse, versículo 2: por que está triste o teu rosto? Perceba que ele não fez questão de esconder. Se não está doente, tem que ser tristeza do coração. Nesse momento, ele sabendo que não pode expressar sentimentos diante do rei, ele podia ser morto. Ele diz: temi sobremaneira. É medo. Quem não tem? Mas o rei continua. E ele responde:
No 3, lhe respondi: viva o rei para sempre. Ou seja, ele cumpre o papel dele, o saudou dele. Ele cumpre o papel dele. E quando ele diz viva o rei para sempre, ele está usando a língua para honrar aquela pessoa que ele precisa que lhe sirva. Ele está honrando a pessoa que ele precisa de um favor. Ele precisa que ele tenha graça e receba ele de coração. Então ele está tratando bem, ele está honrando. Ele chegou triste para provocar a pergunta, mas depois que ele conseguiu a atenção, ele tornou a posição e disse: salve o rei. Ou seja, use a sua boca para edificar e honrar, não para murmurar ou desprezar seus irmãos, sua igreja ou a liderança. Sempre para edificar, sempre para crescimento, sempre. Glória a Deus. Me ajuda, Deus. E no versículo 4, e 3, aliás, ele diz o seguinte: viva o rei, como não estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e as portas consumidas ao fogo? Percebam que aqui continua Deus no coração dando estratégia sobre quais palavras ele vai falar e de que maneira e qual tom de voz ele usa. Ele não diz o nome Jerusalém. Ele não diz o nome Judá. Ele diz a cidade onde estão os sepulcros de meus pais. Está assolada, está destruída, as portas queimadas. Como eu não poderia estar triste? Por que ele tocou nesse assunto dessa maneira? Ele apelou para algo que era sensível aos persas. Os persas, eles cultuavam a memória dos seus mortos. Ele nasceu no cativeiro, ele conhecia a filosofia, o governo, ele conhecia o militarismo, ele conhecia a cultura, a tradição, ele conhecia tudo. Ele foi educado lá. Deus o colocou lá estrategicamente. Ele não falou Jerusalém. Por que ele não falou Jerusalém? Porque quando Esdras viajou antes dele, encontrou a oposição de Sanbalat. Sanbalat se apresentou para ajudar a edificar o templo que estava destruído. Esdras negou. Por que ele negou? Porque ele sabia que Sanbalat era um povo misto e o povo de Deus não pode se misturar. Não é preconceito, é compartilhança de fé. Eu não posso me juntar com quem bate cabeça para Buda, para Shiva, para Ellen White. Não posso. Eu não posso servir a dois. Deus é exclusividade. A igreja de Deus, ela não é inclusiva, ela é exclusiva de quem se arrepende e adora Ele. Ela não é inclusiva a todos. Ela é exclusiva para os que se arrependem. E por isso Esdras negou. Então o que é que Sanbalat fez? Fez uma carta e mandou para o rei da Pérsia, dizendo que aquele povo que lá estava, eles estavam conspirando contra o rei. A mentira, a língua. O rei recebeu a carta, agradeceu e fez uma lei. Decretou que fosse proibida a reconstrução. E aqueles sacerdotes que foram, ficaram lá, pobres, a miséria, e foram ser lavradores. Serviram para mais nada. Então Neemias, sabendo disso, ele não falou o nome Jerusalém. Ele falou a cidade que estava o sepulcro dos meus pais. E ele usou uma situação que era sensível ao coração da cultura daquele povo. Automaticamente o rei abriu. E passou a escutar ele. E no versículo 4 ele diz: disse-me o rei: o que me pedes agora? Quando você honra a pessoa certa, quando você fala as palavras corretas, quando você antes disso, você se coloca nas mãos de Deus para fazer o que Deus deseja que seja feito e não o que você quer que seja feito, Deus honra. Este homem está conectado com o rei, conectado com Deus. Ele está conectado com os homens e conectado com os céus. Ele está conectado com os recursos divinos e com os recursos da terra.
Ele sabe que a bênção vem de Deus, mas ele também sabe que as portas práticas da terra era o rei que ia assinar. E quem ia fazer isso acontecer? Deus. Mas ele precisava ser instrumento. Ele precisava se levantar e dizer: estou aqui sim. Ele não viu o opróbrio de Judá e de Jerusalém e ficou sentado. Não, se ele fizesse isso, ele estaria também desprezando. Seria a mesma coisa. E nesse momento ele faz uma oração. Quando ele diz o seguinte, no versículo 4: então orei ao Deus dos céus. Não é aquela oração que ele pede licença ao rei, sai do pátio, do salão real e vai no banheiro, no quarto, orar e volta. Não, é na hora dele. Ele não esperava com certeza que o rei fosse tão direto. O que é que tu quer agora? O que é que tu quer que eu faça então? Me fala logo o que é que tu quer que eu faça. E nesse momento ele surpreendeu, ele disse: Senhor, vem agora. É agora, Pai, toma a frente. Toma a frente, Pai. Com certeza ele não estava esperando esse rei ser tão aberto. Ele não perguntou mais nada, ele só disse: isso que é que tu quer então que eu faça? Fala logo tudo. Vomita logo tudo. Diga logo tudo. Tu quer o quê? Para resolver essa situação aí e tu não ficar mais assim. Orei ao Deus dos céus. Aquela oração instantânea, na mente. Meu Deus, Senhor, é agora. A hora do emprego. A hora do emprego. Aquela entrevista que vem do nada. Olha, tu tem que chegar em 30 minutos aqui na empresa. Acontece essas coisas. E no 5 ele diz: e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se teu servo acha mercê diante da tua presença, eu peço-te que me envies ajudar. Agora ele fala o nome da cidade. A mim ele completa: a cidade do sepulcro de meus pais. É Judá, mas é a cidade dos meus pais. É Judá, mas é a cidade dos meus antepassados. É Judá, mas é a cidade da memória da minha família. Ou seja, a situação que ele colocou era sensível ao coração do rei. E assim o rei continuou dialogando com ele, dizendo o seguinte: peço-te que me envies para ajudar a cidade de sepulcro de meus pais, para que eu a reedifique. Por que ele está dizendo eu a reedifique? Eu, a palavra eu. Normalmente a gente diz: não se coloque o eu, é sempre Deus, não é verdade? Mas neste caso, ele, o rei, ele tinha que dizer eu, envia a mim, rei. Por quê? O rei, enviado Esdras, recebeu uma carta de Sanbalate dizendo que Esdras estava conspirando. Era mentira, mas ele acreditou. Naquele momento ele estava derrubando o argumento de Sanbalate. Manda a mim tu conhece, a mim tu confia, a mim tu sabe da minha índole, da minha história. Manda a mim, não manda ninguém não, sou eu que vou, rei. Sou eu que quero ir. Aqui ele quebrou as pernas do argumento negativo e mentiroso de Sanbalate. Então o rei, estando ainda a rainha sentada junto dele, esse detalhe da rainha é importante. Esse detalhe da rainha é importante porque, segundo a cultura deles, o dia que a rainha estava com o rei, era porque o rei precisava ser diplomático e gentil. E naturalmente ele não era, porque era um homem de guerra. E a presença da rainha impedia que ele fosse moço na frente dela. E ele aguardou o dia da rainha. Passou 4 meses orando, jejuando nos pés de Deus. E Deus desenhou para ele o que ele ia fazer. E no 6 ele continua. Então o rei, estando a rainha ao lado dele, me disse: quanto durará o tempo? Ou seja, já está dizendo sim. Tu vai passar quanto tempo lá? Tu vai voltar quanto? Quando? Ou seja, aprovei o rei de enviar-me. E eu marquei o dia da volta. Marquei 7 horas. E no 7, e ainda disse ao rei: perceba que agora que a porteira abriu, ele começou a fazer exigências.
Agora ele começou a exigir. Se ao rei parece bem, disse-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Por que ele pediu carta? Ele ia passar pelas terras dos inimigos. Ele ia passar por Moab, por Edom, pelos amonitas, pelos países árabes. Ele ia passar pelos inimigos, ele ia passar por Sambalá. Aí o que é que o rei fez? E ainda disse ao rei, se parece bem, dei cartas. E no 8, e também carta para Asaf, rei da tua mata, lá em Jerusalém, para que me dê madeira. Ou seja, não adianta ele ir se ele não tiver mão de obra, se ele não tiver dinheiro e se ele não tiver material. Ele está indo com tudo. Glória a Deus. E aqui ele disse ao rei o seguinte: rei, eu sei que tu deu o decreto, e eu sei que na Pérsia, o rei, quando dá um decreto, o rei não é maior do que o decreto, a lei é maior do que o rei. O governo da Pérsia funcionava assim. A lei era absoluta. O rei, quando dava uma lei, ele era refém da lei que ele fazia. Ele estava derrubando a lei que ele mesmo fez, coisa que não era comum. Por causa da confiança que tinha em Neemias. Ainda facilitou o caminho dele, deu cartas. Ele derrubou a lei que ele fez, deu cartas facilitando o caminho dele. Aqui as cartas, vai. E ele diz da além do Eufrates, porque na caminhada do rio Eufrates ele ia passar por essas terras inimigas. E como também carta para Asaf, ou seja, o guardião da mata, para que lhe desse madeira. E no 9, então eu fui aos governadores, ele agora está relatando, fui aos governadores e lhes entregou as cartas. Agora vê o detalhe, ora, o rei havia me enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros, ou seja, ele agora não é mais copeiro, agora ele é emissário real. Ele saiu de Suzã, do palácio da Pérsia, como emissário do rei. Ele saiu com cartas reais, ofícios reais, guarda real e título real. Ele não vai enfrentar Sambalá com pires na mão. Ele vai com a autoridade do rei, a autoridade real. E a guarda do rei com ele. O que a estratégia que Deus colocou no coração dele não fez. Glória a Deus. Agora vê o seguinte no 10, quando a gente encerra a metade. Dito isto, ou seja, ele já estava caminhando, ele já estava visitando os governos, já estava entregando as cartas, e a notícia caminhou. Ele foi ficando famoso. O nome dele foi andando. A notícia foi sendo divulgada que o rei havia enviado Neemias com cartas aos governadores e ele estava ainda ajudando. Aí no 10, dito isto, ficaram sabendo Sambalá, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhe desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Ou seja, o que foi que irritou eles? Porque alguém queria o bem dos filhos de Deus. Só isso. Alguém quer o bem da igreja. É motivo para irritar o inimigo. Alguém quer teu bem, alguém quer meu bem, alguém quer o bem de todo mundo aqui. É motivo para alguém se levantar contra. Para alguém se irritar. Para alguém criar raiva, criar rancor. Não tinha acontecido nada. Só isso. Ficaram sabendo. Isso foi suficiente para que eles lhe desagradassem, lhe irritassem. Só ficaram sabendo. Não tinha acontecido nada. Eita, Neemias está vindo. Coração enxuto. Até aqui, a gente vê Neemias próximo do rei, conversando as palavras que Deus botou no coração dele. A partir daqui, a gente vai ver Neemias seguindo Jerusalém, e já está em Jerusalém, e agora sim, ó, calado. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. 3 dias dentro de casa. Era a casa do governador. Não era o palácio, nem era qualquer barraco. Era a casa do governador. Então de noite me levantei e uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém o
que meu Deus me puseram no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal nenhum, senão aquele que eu montava. Ou seja, ele sai na calada da noite, sem avisar ninguém, para vistoriar a cidade. Por que ele faz isso? Como que ele vai cobrar ou trabalhar se ele não sabe a profundidade do problema que ele vai enfrentar? Mas antes dele chamar o povo, ele foi primeiro entender o problema. Primeiro ele foi entender o problema. E a Bíblia diz aqui o seguinte: de noite saí pela porta do vale, é a primeira porta, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, segunda porta. E contemplei os muros de Jerusalém, aquele está dentro da cidade, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei pela porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar onde passasse o animal que eu montava, ou seja, o entulho era grande. Não dava para ele caminhar mais dentro da cidade. O que é que ele fez? Subiu à noite pelo ribeiro e saiu da cidade. Ele vistoriou dentro e agora ele subiu pelo ribeiro. Que ribeiro é esse? Vale de Cedron, do lado o Monte das Oliveiras e do outro lado Jerusalém. Ele passou pelo meio. Ele estava vendo o Monte das Oliveiras e estava vendo a planície de Samaria e de Judá, de Jerusalém. Ele estava vendo tudo, o programa completo. Ele viu dentro e viu fora. E aqui ele continua. Subi de noite pelo ribeiro, contemplei ainda os muros, voltei e entrei pela porta do vale, a primeira porta. A porta que ele saiu foi a porta que ele entrou, para que ninguém visse. O caminho que ele seguiu foi o caminho que ele voltou. Não sabiam os magistrados. Ele começa a relatar. Aonde eu fora, nem o que eu fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem judeu, nem sacerdote, nem nobre, nem magistrado, nem mais o que fazia a obra. A ninguém sabia. Só ele e Deus. E ali ele arquitetou todo o plano da obra, da reconstrução. E chegou a hora de fazer a cobrança. Agora ele abriu a boca. 17. Então me disse: estás vendo a miséria que estamos? Jerusalém assolada, suas portas queimadas. Ele está cobrando dos líderes que viajaram com Esdras, que viajaram com Zorobabel e não fizeram nada. Vinde, pois, reedifiquemos os muros e deixemos de ser opróbrio. Vamos deixar de ser vergonha. Bora reformar, ou vocês querem continuar sendo uma vergonha? Vamos se mexer, se levanta. Vocês querem continuar sendo vergonha? Uma igreja que é vergonha para o mundo, que o mundo zomba, que o mundo aponta, ou quer ser uma igreja santa, diante da palavra. E agora ele declara a autoridade que ele chegou, agora ele está explicando por que ele está com essa autoridade. No 18, lhe declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo. Ou seja, ele contou toda a história dele. Ele que Anani viajou e ele soube da notícia, o período de oração, a conversa com o rei, as cartas, a guarda real, o título, que agora ele era quase governador. Então, depois que ele declarou todo o testemunho, ele primeiro cobrou, depois ele deu o testemunho, tudo que ele fez até chegar ali. Ele quis dizer o seguinte: eu não cheguei aqui sem nada não. Eu trouxe madeira, eu trouxe mão de obra, eu vim com o título do rei, eu tenho guardas para nos proteger, eu vim com tudo. Cadê vocês? Vai continuar sendo vergonha? Eu não vim sem nada. E o melhor, vim com Deus. Então aqui ele dá esse testemunho. Ao escutar, no 18, então disseram-me: exponhamos, edifiquemos. Ou seja, se levantaram. E ele conseguiu pegar um povo que estava há 120 anos na miséria e se motivar. E ele não motivou esse povo pedindo por favor, ele chegou gritando, cobrando a falta de responsabilidade deles com a obra. Largaram
E acharam que estava tudo bem. E agora começa a virada. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Fortalecer as mãos aqui significa se renovaram, se animaram, ganharam força. Fez, agora vai. Agora vai. Ou seja, faltava o líder. Faltava a liderança. Faltava um entusiasta. Aquele que chega e anima e puxa e vamos e dá. Onde ninguém vê solução, ele diz, tem solução, está aqui o dinheiro do rei, está aqui a carta do rei, está aqui a guarda do rei, está aqui a madeira do rei. A solução está aqui. Vocês acharam que não tinha, mas Deus deu, está aqui. Porém, 19h20, para a gente encerrar, já passei 10 minutos. Sanbalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, ou seja, o árabe, quando souberam que ali estava e que estava começando a reforma, zombaram. Primeira arma deles, a zombaria. A zombaria é para fazer vergonha. Porque quando zombaram de Esdras, ele recuou. Você tem vergonha de ser zombado, de ser esculhambado, porque é escândalo. Então, pela zombaria, ele te vence pela vergonha. Você não quer vergonha, então você recua. Você se cala. E as trevas sabem disso. A segunda arma deles. E nos desprezaram. Está vendo que não vai dar certo? Sabe aqueles obreiros que não faz nada e quando alguém faz, só faz xingar? Não faz nada. Aí quando alguém resolve fazer, poxa, se fosse eu ia dar certo. Tu vai ver que não vai dar certo. Tu vai ver o resultado disso lá na frente. Aí pastor, não dê autoriza, não vai dar errado. Vai dar errado, não dê chance não. É assim. Primeiro é a zombaria, é a vergonha, depois é o desprezo. É aquele obreiro lisonjeiro que usa de mentiras para manchar a tua imagem. E eu disse até certo tempo atrás que é feito carvão. Quando ele está apagado, ele te suja. Mas quando ele ganha a autoridade, feito Sanbalate, que era governador, ele te destrói. E ele conseguiu fazer isso com dois, com Zorobabel e com Esdras. Mas com Neemias ele entendeu diferente a realidade. E no 20, aliás, a terceira arma dele. Que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? A zombaria não deu certo, o desprezo não deu certo, agora é a falsa acusação. É a acusação caluniosa. É a mentira. É a acusação caluniosa. E a resposta de Neemias a gente encerra. Então eu lhe respondi: o Deus dos céus é quem nos dá o bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e vamos reedificar. Vós, todavia, não tem parte, nem direito e nem memorial em Jerusalém. O que é que ele está dizendo aqui? Vai embora. Ele está botando o governador de Samaria para fora da cidade. Ele está botando o governador de Samaria para fora da cidade com o rabo entre as pernas. E esse espírito a gente tem que colocar para fora da igreja, não é pedindo por favor, não, é expulsando, repreendendo, orando, jejuando, avivando, reformando a igreja, reformando os membros, reformando a liderança, renovando princípios, renovando força e se unindo, unidade.